Fala galera, estamos aqui para ter uma aula de limites. A intenção dessa aula é explicar assim, o básico do básico para vocês tentarem ter alguma ideia do que é um limite. Então a gente vai começar primeiro com umas definiçõezinhas, né? Uns exemplos. Então a primeira pergunta é: o que é um limite? Bom, limite é quando você faz uma variável, um valor tender a outro. Por exemplo aqui, vamos botar essa equação aqui. Essa equação vai ser o x mais 3 igual. Eu quero fazer com que esse x ele tenha um limite. Então, eu vou fazer que o limite de x ele está indo para 2. O que significa isso? O x ele é um valor muito perto de 2. Aqui, ó, vamos fazer aqui uma linha aqui. A gente tem aqui nosso 0. E a gente tem aqui o 2, né? Vou trocar de cor aqui. 2. E o que eu quero? Eu quero que o x seja muito perto de 2. Só que o x, por mais que ele seja muito perto de 2, ele não é 2. Então, tipo, eu diria que o x tem que convergir para esse valor 2 aqui. Então, ele pode ser qualquer valor que esteja aqui pertinho do 2 aqui, infinitamente perto. Qualquer valor desse aqui, ó, desse aqui que eu estou botando em laranja, poderia ser o valor de x. Depende do erro que você vai querer, depende de várias variáveis, né? Mas na prática, nós vamos fazer mais ou menos isso aqui. Um valor que tende a um número, ele converge a um número. Bom, nessa conta aqui, quando a gente for fazer, como x tende a 2, não tem nenhuma restrição essa conta, né? Então, tipo, a gente pode fazer ela normalmente. A gente pode pegar o 2 aqui, que o x está tendendo a substituir nela. Então, vai ficar, tipo, 2 mais 5, 2 mais 3 igual a 5. Bom, é mais ou menos essa a ideia de tender um valor. E a gente vai usar elas para casos que... Isso é, não nesse caso, mas casos que podem acontecer algum tipo de problema, né? Bom, então, voltando aqui. Para o que serve? Então, ele serve exatamente para tentar resolver esses tipos de problemas que você pode encontrar. Esses problemas, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eles têm a ver com... podem ter a ver com continuidade, eles podem ter a ver com você querer saber momentos instantâneos, né? Porque quando você faz o limite, se você pegar um limite de tempo, você vai pegar um T1 e um T2. Só que o T1 e o T2, eles são muito perto um do outro. Então, nesse caso, eu faria algo do gênero, tipo... T1, limite de T1, ele está indo para T2. E eu quero saber o ΔT, sendo que o ΔT é T2 menos T1. Tipo, como o T1 está tendendo ao T2... que na verdade é esse T1, né? Esse ΔT, ele vai ser um número muito pequeno. Porque o T2, ele é um pouco maior do que o T1. Mas o T1 tende a T2, então tipo, eles são muito perto. A gente vai ter uma linha. A gente vai ter o T2, o T2. E a gente vai ter um T1, que vai ser que nem na figura aqui de cima. Ele vai estar muito próximo aqui desse T2 aqui em laranja. O T1 vai estar coladinho aqui, ó. Quando a gente faz isso, quando a gente for fazer um menos o outro, isso aqui vai tender a 0, né? Então, tipo, isso aqui tende a 0. E quando a gente faz um tempo tender a 0, é a mesma coisa que a gente pode falar que é um momento instantâneo, né? A gente está indo com um carro, uma velocidade de 40 km por hora, e o que marca no velocímetro do carro é exatamente essa velocidade instantânea que ele está percorrendo naquele momento. Não é uma velocidade média que nem a gente fazia no ensino médio, que pegava um intervalo de tempo, esse ΔT aqui, sendo que esse ΔT ele era diferente de 0 no ensino médio, né? Ele tinha um tempo maior, você fazia então que a velocidade média, né? A velocidade média
era igual a esse ΔS, que é o espaço de tempo, que é o espaço percorrido durante aquele tempo, sobre esse ΔT. Quando a gente for aplicar esse limite, se a gente botar o limite de ΔT tendendo a zero, a gente teria uma velocidade instantânea, que ela seria igual. Como esse ΔS aqui, ele depende do tempo, então o S é uma função de tempo, né? Esse ΔS aqui é o quê? É um S em T menos um S num tempo inicial. Então, quando a gente fosse fazer essa velocidade instantânea aqui, a gente teria que esse ST, que é o T? O T ele é igual ao T0 mais essa diferença de tempos, né? Que é esse ΔT aqui, não é? Então, quando a gente fosse fazer isso, a gente teria um S de T0 mais ΔT menos S de T0, isso aqui tudo sobre um ΔT. E esse ΔT tenderia a zero. Então, isso aqui seria mais ou menos a ideia de uma velocidade instantânea. Então, é para isso mais ou menos que a gente pode usar o limite para calcular esse tipo de problemas e também problemas de descontinuidade. Eu vou dar um exemplo gráfico aqui de como seria isso. Vamos supor aqui, nesse primeiro exemplo aqui, vou botar de laranja, ele vai ser a tangente, né? A gente pode botar como uma tangente, acho que vai ser uma boa ideia. A gente pode fazer que y de x é igual a tangente de x. Então, a gente sabe, né, que a tangente ela tem... O gráfico dela é um pouco estranho, né, para alguns. Que em π sobre 2 acontece problemas, né, de π em π depois, né, depois 3π sobre 2 e assim por diante. O gráfico da função ele ficaria mais ou menos assim, né, ele cresce infinitamente. E aí depois ele vem de baixo, botei no lugar errado aqui essa equação. Ele vem de baixo, fazendo algo desse gênero aqui. Aqui seria o π, quando ele cruza. Depois ele sobe de novo, né? Aqui em 3π sobre 2. E aqui, ó, a gente tem esse momento aqui do... Se a gente for observar esse π sobre 2 aqui, ele fica meio estranho de se definir, né? Porque, ora um momento ele está em infinito, e no outro momento ele está em menos infinito. Isso é muito estranho, né? Tipo, qual é o valor de π, né? Tipo, a pergunta é, tangente de π sobre 2, quanto é que é? Menos infinito? Mais infinito? Então é para isso que a gente usa os limites, né? Os limites eles tendem a... Você vai conseguir analisar o comportamento dessa função em determinado ponto que pode ter algum tipo de problema no seu limite, né? Tipo, a gente vai... Depois eu vou dar exemplos aqui melhores para vocês resolverem esse tipo de problema. E aqui o exemplo do que a gente chama de velocidade instantânea, né? Eu vou botar aqui no laranja também para padronizar. A gente tem um gráfico de movimento. Isso aqui é o espaço percorrido. E você quer calcular... Aqui seria o tempo, né? Esse aqui é o tempo e esse aqui é o S de x e S de t. Então, você queria calcular a velocidade dele, né? Então, tipo, no ensino médio a gente calcula a velocidade como... Aqui eu vou botar um x0, aqui eu vou botar um x1. E a gente pega aqui os pontos aqui correspondentes, né? Aqui o S de x0 e aqui o S de x1. E a gente calculava a velocidade como, né? Fazendo o delta S sobre esse delta x aqui, né? Seria... Vai dar essa reta aqui. Deixa eu pegar um ponto aqui. Pega esse ponto aqui. Ela é quase que
Eu desenhei ela meio ruim essa figura, né? Mas ela ficaria mais ou menos assim. Não tá muito bom o traçado não, mas... Então como é que a gente calculava essa velocidade? Essa velocidade era exatamente a tangente desse ponto aqui, né? Desse valor aqui. Se você fazia uma reta horizontal aqui, né? Em paralela a x. E você calculava isso aqui, essa tangente aqui. E essa tangente era o valor da sua velocidade média, né? Porque a gente está pegando 2 pontos distantes. Quando a gente pegasse 2 pontos juntinhos, colando, a gente entraria nesse problema aqui, né? Entraria nesse problema aqui que nós estaríamos calculando a velocidade instantânea do carro naquele intervalo. Agora, esse exemplo aqui é muito interessante da descontinuidade, porque ele mexe com um novo conceito chamado limites laterais. O que são limites laterais? Quando nós estamos estudando limites, nós queremos não só saber o limite de um ponto, mas ao redor dele. Porque é exatamente para ter a noção de continuidade. A continuidade de um ponto, é definida como: se os limites laterais daquele ponto forem iguais e o ponto naquela função for igual a esses limites, então ela é contínua. Eu vou dar um exemplo melhor, falando assim fica meio estranho, mas então a gente vai voltar para esse exemplo aqui, então. Bom, limites laterais, o que são? Bom, limites laterais, a gente vai querer avaliar os extremos, né? Como eu disse, de um determinado ponto. Vamos voltar aqui para o nosso rascunho. Eu quero analisar a tangente lá, né, de novo. E aqui é o nosso ponto π sobre 2, que tem o nosso grande problema aqui, né? Ele cresce muito e depois ele vem do menos infinito, né? Uma coisa super estranha. Bom, por que a gente usa os limites laterais? O que ele é? Nós vamos querer avaliar, nós vamos fazer aquele mesmo cálculo de limites, aquela ideia de um valor tender a outro. Mas como eu disse aqui em cima, eu falo que o limite é quando um número converge a um outro, né? Tipo, o x estava convergindo a 2. Só que como eu desenhei aqui, ó, o x ele converge a 2 de um lado e do outro. A ideia do limite lateral é você fazer ele convergir apenas de um lado. Então, por exemplo, a gente quer saber o limite lateral esquerdo dessa função tangente no ponto π sobre 2. Então, eu vou querer o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Então, tipo, eu vou botar π sobre 2 menos. Esse menos aqui vai estar simbolizando que é o lado esquerdo que eu estou querendo. Bom. Enfim, continuando. Aqui, então, quando a gente for calcular esse limite, né, nós vamos estar querendo pegar um valor muito perto. Então, se a gente for fazer aqui a tangente de x, e o x tende a π sobre 2 pela esquerda. Se ele tende pela esquerda, então ele é π sobre 2 menos alguma coisinha. E essa alguma coisinha, ela tende a zero. Então, eu vou mudar esse limite aqui. Você pode mudar esse limite. Os limites, eles são sempre critérios, mas tipo, um limite tem que obedecer ao outro. Você não pode mudar a equação. Por exemplo, então eu vou criar uma variável h que tende a zero. E nós vamos fazer que esse limite aqui, nós vamos ter tangente. Agora a gente vai substituir esse x aqui, ó. O x, ele era o quê? Ele era o π sobre 2 pela esquerda. Então, nós vamos fazer tangente de π sobre 2 pela esquerda, né? Então, é menos esse h aqui que está tendendo a zero. Bom, mas quando a gente faz isso,
essa mudança de variável aqui, essa mudança de equação, se a gente for aplicar direto, né? Se a gente for substituir que nem aqui em cima, bota zero aqui. Ah, deu tangente π sobre 2. Ah, deu no mesmo. Então não vai ajudar, isso aqui não vai ajudar. A gente tem que pensar quando isso aqui pode atrapalhar e quando não vai atrapalhar. Isso aqui vai atrapalhar. Isso aqui é um ponto que é indeterminado, né? Você não sabe qual é o valor dele no π sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Como ele está menos um negocinho, né? Um limitezinho aqui, ó, bem pertinho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. A gente vê claramente no gráfico que tudo que está na esquerda dessa linha verde tá subindo, tá indo lá para o mais infinito. E tudo que está à direita desse π sobre 2 aqui no gráfico tá indo lá para o menos infinito. Então, tipo, se a gente for analisar assim, olhando o gráfico, a gente sabe que se a gente tirar um pouquinho, tirou um pouquinho, pum, tá lá no mais infinito, né? Então, a gente fala que esse limite aqui, limite de h tendendo a zero, de tangente de π sobre 2 menos h, ele está tendendo para o infinito, né? Para o mais infinito. Bom, mais ou menos essa é a ideia do limite lateral. A gente vai avaliar um limite lateral, depois a gente vai avaliar outro limite lateral. Quando a gente fosse avaliar o limite lateral pela direita, né? A gente vai ter... Deixa eu mudar de cor. Quando a gente fosse avaliar o limite lateral de x, π sobre 2 pela direita, com esse sinal de mais aqui, a gente, de tangente x, a gente tem que isso aqui tenderia a menos infinito, né? Então, o que a gente pode afirmar sobre essa equação, então? A gente tem limites laterais que são diferentes. Então, nesse ponto aqui, a gente sabe que nesse ponto da função, ela vira uma função descontínua, né? Que os limites laterais não são a mesma coisa, né? Um é mais infinito, outro é menos infinito. Bom, como calcular? Como calcular eu já expliquei ali para vocês, né? Vocês podem fazer essa mudança de variáveis, botando o h, e fazer esse h tender a zero, e aí você substitui na equação normalmente. Você substitui o x pelo valor que você tinha. Se for um limite lateral esquerdo, vocês fazem menos h. Se for um limite lateral direito, vocês fazem mais h. E aí vocês começam a fazer as contas normalmente. Exemplos. Tá? Pô, aquele exemplo ali estava muito bom da tangente. A gente pode deixar aquele exemplo da tangente mesmo, como esse exemplo aqui. Ele é muito claro, ele é bom de ver. Vocês veem que realmente tem um problema, né? Mas a gente... Vamos imaginar um exemplo que não tem... Um exemplo que não tem problema quando você fazer os limites laterais. Eles vão dar iguais. Bom. Vamos para a continuidade. Continuidade foi o que eu disse. Vocês vão ter que avaliar os limites laterais de uma função. E se eles, por algum motivo, forem diferentes, você terá que essa função é descontínua. Então, eu vou tentar escrever aqui formalmente não, formalmente não, né? Eu vou só para vocês verem como é que ia ficar mais ou menos numa prova que vocês poderiam escrever. Isso aqui não é muito formal, mas é o suficiente para uma prova. O professor não vai querer cobrar uma coisa tão formal, creio eu. Então, vou dar aqui... Vamos supor aqui, condição de continuidade. Você pode escrever que os limites laterais de f de x, que é uma função em x, né? Quando x ele tende a um valor de valor devem ser iguais.
E não só isso. O valor de f de x mesmo, f de x, com x tendendo ao valor, tem que ser igual ao valor dos limites laterais. Acho que é um jeito razoável de você tentar falar o que é uma continuidade. A gente pode ter um exemplo aqui. A gente tem o exemplo da tangente, que é uma função descontínua. O exemplo de uma função contínua é aquela que a gente sempre vê mesmo, é a minhoquinha aqui, tudo bonitinho. E um caso aqui, por que esse f de x tem que ser igual ao valor de limites laterais, né? Eu vou botar um caso desse. É que, tipo, vamos supor uma função assim. A gente tem aqui. Aqui, isso aqui é uma bola aberta, é um intervalo aberto, tá, gente? E aqui, a gente tem um ponto aqui. Tá, esse azul aqui ficou feio, cara. Aqui vamos supor que é o ponto que a gente quer, é o x0 que a gente quer. Então, tipo, qual é o problema daqui? A gente vai ter uma função que os limites laterais de x0 são iguais, né? Porque se a gente for analisar aqui, quando a gente for pegar um limite lateral direito e o limite lateral esquerdo, esses valores vão estar aqui em cima, né? Tipo aqui, ó, um aqui, outro aqui. E eles vão ser iguais, né? Porque eles só estão separados por um ponto. Eles vão ter, aqui vai ser a mesma reta, né? Praticamente. Só esse ponto que está destoando. Então, aqui no caso, a gente tem que o limite de x tendendo a x0 pela esquerda é igual ao limite de x0 tendendo pela direita. Só que a gente tem que ambos são diferentes de yx0. Então ele não é contínuo, né? Foi o que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é mais ou menos essa definição de continuidade, que vocês precisam saber. Bom, eu vou agora... Uma coisa que eu acho interessante ressaltar, eu vou voltar aqui ao exemplo que eu dei na introdução. Esse da velocidade instantânea. Eu tenho até o rascunho aqui. Bom, o que é importante saber aqui? A gente tem que... Essa velocidade instantânea, na verdade, ela vai ser uma reta. Eu vou pegar outro rascunho aqui, vocês vão ver melhor. Imaginemos aqui de novo. Vou